E aí pessoal, meu objetivo é falar sobre o retrato de Lisa Del Giocondo. O meu nome é César Júnior. E essa apresentação ela é feita à luz de uma referência bibliográfica. E como que ela começa? A estrutura da apresentação é feita pelos aspectos gerais, o contexto da obra, a composição e as influências. Sobre os aspectos gerais, a pintura ela foi iniciada na primavera de 1503 e estima-se que Leonardo terminou em 1510, apesar de controvérsias. É uma pintura com dimensões de 77 por 53 centímetros e se encontra nos dias de hoje no Museu do Louvre, em Paris. Uma coisa a se comentar é sobre quando que ele terminou isso, né? Há pessoas que acreditam que foi um pouco antes, outras um pouco depois. São estudos feitos com base na figura da Mona Lisa e na formação natural atrás dela. Há as comparações dos retratos da época e o retrato da Mona Lisa, mas enfim, não se tem um consenso, mas acredita-se que foi por volta desse período de 1510. Sobre o contexto, estamos em Florença, na Itália, na primavera de 1503. Leonardo da Vinci aceita do mercador de seta Francesco del Giocondo uma encomenda para retratar sua mulher Lisa Gherardini, a célebre Gioconda ou Mona Lisa. Mas, afinal, seria um mero capricho do Francesco para agradar sua esposa? Então, o mesmo Leonardo recusara repetidas vezes o pedido de uma mecena do Renascimento, que era a Condessa d'Este, que era uma condessa da região de Mantua, na Lombardia, região da Itália. Essa condessa ela pediu repetidas vezes ao Leonardo uma confecção de uma pintura, o mesmo, entretanto, recusou, certo? Em contrapartida, ele aceita o pedido de Francesco, provavelmente por o mesmo ter conexões com seu pai. E qual era a motivação? A motivação era a vida nova que começava para Francesco e Lisa. Antes disso, o comerciante ele ficara 2 vezes viúvo antes de casar-se. Sua primeira mulher, por exemplo, tinha morrido logo depois do parto. A mortalidade infantil e durante o parto era muito elevada nessa época. Desse modo, na primavera de 1503, o casal celebrava um novo lar e a chegada de André, segundo filho da união de Lisa e Francesco. Apesar dessa encomenda ter os motivos como expostos, né, o retrato ele nunca chegou no seu destino original. Leonardo ele tinha muitas predileções, como geologia, anatomia. Você vê, por exemplo, em alguns trabalhos dele anteriores à Mona Lisa, como, por exemplo, o São Jerônimo do Deserto. Você vê a predileção por anatomia, a Virgem do Fuso, as formações rochosas. E talvez até mesmo os interesses do artista o levaram a promover esse ato entre 1513 e provavelmente 1510. Então ele só concluiu anos mais tarde, quando já não residia mais em Florença. Então, sobre a composição, ele se baseou em retratos florentinos do final do século XV, que era um retrato de busto voltado cerca de 2 terços para o observador, ornado por vezes com 2 colunas que faziam a transição para o fundo da paisagem. A seguir, 2 exemplos. Eis o retrato de uma mulher, do Mestre Dito Espírito, de 1490. Percebe o quão a figura está aproximada, a figura da mulher, umas formações rochosas um pouco tímidas, um provável castelo aqui atrás. Ainda, retrato de uma mulher, Lourenço de Crede. A figura da mulher já está um pouco mais distante. Aqui a gente tem uma coluna e a gente já tem a natureza um pouco mais tímida do que no retrato anterior. A Lisa ela está mais próxima do bordo anterior do quadro e a reduzida distância entre ela e o espectador aumenta a intensidade e o efeito pictórico, enquanto que a paisagem no fundo sugere uma maior densidade atmosférica. Observe que aqui
São duas coisas que se destacam no quadro. É a figura da Mona Lisa e a formação natural atrás dela, né? Aqui a gente tem um véu bem discreto sobre os cabelos que caem sobre os ombros e a formação rochosa. Você tem aqui um caminho que dá para uma composição de água, rochas, tá? E daí você vê a predileção dele por geologia e também a intenção dessa aproximação provavelmente era o efeito pictórico, ou seja, o efeito de mostrar o interior daquela pessoa que estava sendo retratada, as suas virtudes, as suas qualidades, certo? Os elementos da paisagem, eles recordam formações rochosas comparáveis a quadros religiosos do próprio Leonardo, como a Virgem do Fuso, tá? Olhe atrás do quadro e veja a Virgem do Fuso, do Leonardo da Vinci, de 1501. Aqui você vê também um caminho de água, várias formações rochosas, de modo um pouco mais abrangente, enquanto Maria tenta segurar o menino Jesus, que olha detidamente para a cruz, certo? Então, me parece que além dos retratos florentinos, ele usou da sua própria obra a fim de ter a composição da Lisa, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a iluminação e as sombras. Vale também comentar sobre os parâmetros de luz e sombras usados por Leonardo. Segundo ele, cerca de 1505, no seu tratado de pintura, ele descreve o efeito da luz frontal nas sombras dos rostos. A garganta, ou qualquer outra superfície vertical que tenha sobre ela qualquer projeção, será sempre mais sombria a face perpendicular a essa projeção. Observe então que de fato a garganta é mais escura e a iluminação do busto, do queixo, do nariz e da testa é bem parecida, certo? Que são realmente superfícies perpendiculares ao pescoço que frontalmente recebe mais raios de luz, né? Ou seja, ele trata sobre isso no seu estudo, né? No seu tratado de pintura publicado por ele. Então, eis umas influências, né, da Mona Lisa na pintura. Influências eu coloquei aqui do Rafael Sanzio, que é um dos expoentes também do Renascimento, junto com Leonardo e Michelangelo, que é a Senhora com o Unicórnio. A figura feminina, ela está aqui bem próxima também do quadro, ela tem um unicórnio. Aqui também a gente tem as formações rochosas bem tímidas, quase que inexistentes, e as duas colunas, né, centralizando a figura. E por último a gente tem a La Veleta, também do Rafael Sanzio, de 1516, que não tem formação natural nenhuma, mas em contrapartida tem a figura da mulher com esse olhar aparentemente reflexivo, talvez até perdido, tá? E dá provavelmente mais ênfase, porque o fundo parece que ele tem a mesma cor do que o manto dela, certo? O Rafael provavelmente teve essa influência, pois, segundo consta, ele visitava a oficina do Leonardo. Então, esse é o nosso primeiro vídeo. A bibliografia usada foi Leonardo da Vinci, obra completa de pintura, de Frank Zollner, Natasha, Biblioteca Universalis. E obrigado e até a próxima.